Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre fotobiomodulação e cabelos. Eu sou o Dr. Álvaro Pereira, da Cosmedical, e esses vídeos têm a intenção de informar vocês sobre nossos produtos e também sobre a fotobiomodulação de uma maneira geral. É para profissionais da saúde e para os nossos clientes e para quem tiver interesse em tecnologia médica e atualizações da área da saúde. Então, eu suponho que você já tem uma ideia sobre fotobiomodulação. Se não tem, assista um outro vídeo que fala que é uma introdução sobre fotobiomodulação, coisas gerais, como funciona, o que é, o que não é. Aqui nós vamos falar sobre fotobiomodulação e cabelos, um pouquinho mais adiante. Então, a fotobiomodulação ou LLT, Low Level Laser Therapy, antigamente era chamado assim, é o estudo, o efeito da radiação NIR, que é uma radiação vermelho profundo, ou vermelho entre o vermelho e o infravermelho, que vai de 600 a 900 nanômetros, em doses corretas, e essa radiação, ela acelera o metabolismo, aumenta a atividade e a produtividade celular, além de inibir a apoptose, que é a morte celular, a morte progressiva da célula. Isso tem tudo a ver com o cabelo, né? Aliás, sempre se fala que fotobiomodulação, se não funcionar em cabelo, não vai funcionar em nada, porque essa descrição teórica toda da fotobiomodulação se encaixa muito bem nas diversas alopécias, em especial a alopécia androgenética. Então, vocês já sabem que a luz vermelha ela é absorvida pelo citocromo C oxidase, que é uma proteínazinha lá dentro da mitocôndria, e isso faz com que a mitocôndria trabalhe mais, né? E à medida que a mitocôndria trabalha mais, ela aumenta a produção de ATP, que é a energia das células, aumenta a produção de ROS, que é espécies reativas de oxigênio, e óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador potente. Ele faz com que todos os vasos, os capilares fininhos, se dilatem e isso favorece a entrada de nutrientes para dentro da célula, né? E oxigênio também, que é importantíssimo para o funcionamento celular. O ATP é a energia da célula, né? E o ROS, que é o que são as espécies reativas de oxigênio, estimulam, é uma fonte, é um sinalizador para o núcleo, para que ele aumente a produção de proteínas. Se essa célula aqui for uma célula capilar, por exemplo, você vai estimular essa célula para que ela produza mais proteínas. E o ATP também acelera, ele desencadeia duas cadeias de sinais aqui, de sinalizadores, que aumenta a permeabilidade da membrana e aumenta a produção de proteínas, né? Isso tudo é conhecido, esses mecanismos bioquímicos aqui são bem conhecidos do funcionamento da célula, né? Então, quando você estimula a célula, aumenta a liberação de fatores de crescimento, aumenta a proliferação e a motilidade das células e aumenta a deposição da matriz extracelular. A deposição da matriz extracelular é a deposição daquilo que a célula faz, né? Por isso que tudo isso aqui indica muito bem que deve funcionar muito bem no cabelo. Além do fato de que ele reverte células que estão indo para apoptose ou para morte celular, você inibe essa evolução. Ou seja, bioquimicamente falando, o efeito da fotobiomodulação na alopecia androgenética, por exemplo, tem que funcionar, tem que ter um efeito. Você já sabe também que as células que têm muita mitocôndria, claro, obviamente, vão responder melhor do que células que tenham poucas mitocôndrias. Então, tecidos inflamatórios, tecidos cicatriciais, mucosa, pele também, unha e cabelos, né? Particularmente cabelos, porque o cabelo também tem uma atividade muito grande, cresce sem parar, o turnover de células é muito grande, elas estão sendo substituídas sempre, e isso faz com que toda a teoria suporta o fato de que existe
efeito sobre a alopécia. Aqui, logo depois que você irradia, que é uma capilaroscopia, que é uma imagem com aumento bem aumentado, polarização da luz, então você enxerga melhor os vasinhos, a microcirculação. E quando você irradia, imediatamente após, você vê que tem uma dilatação dos capilares, olha, mostrando que, claro, isso significa que esses cabelos todos aqui, eles estão sendo mais nutridos do que se não irradia, né? E esse efeito dura bastante tempo, dura horas, esse efeito de nutrição celular aqui. Então, para fotobiomodulação, se você considerar a fotobiomodulação como um todo, ela tem que ter efeitos eficientes no crescimento do cabelo, além de doenças inflamatórias, crescimento da unha, melhora do rejuvenescimento da pele, um soft skin rejuvenation, e depois de procedimentos. Mas o primeiro é o cabelo. Por essa razão é que existem muitos equipamentos voltados para o tratamento do cabelo, para melhorar a capacidade do folículo de produzir mais frios, para tratar o couro cabeludo, para tratar a raiz do cabelo, né? Então, mas para tratar a raiz do cabelo, essa luz ela tem que penetrar lá dentro, né? E a luz vermelha ela penetra com facilidade, 2, 3 centímetros de profundidade, e o cabelo está muito mais superficial do que isso. Então você consegue banhar os folículos com essa luz. Essa luz estimula o crescimento desse cabelo, faz tudo aquilo que nós falamos até agora, e isso faz com que os cabelos cresçam. Existem alguns modelos de capacetes, bonés, tiaras no mercado. O Capelux, nós temos 3 modelos que eu vou mostrar aqui. Esse daqui, que é um capacete, que tem essas espículazinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Essas espículas, elas foram desenvolvidas, esses capacetes, para quem tem um volume maior de cabelo, que ainda tem bastante cabelo. Já já vou mostrar que isso é importante, né? Para quem tem bastante cabelo ainda, né? Ou então para quem tem cabelos longos, porque se você tiver bastante cabelo, lá do outro lado, você vai ter fios de cabelo daqui, 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 daqui. Então, o volume de cabelo aqui vai ser grande, você precisa ultrapassar todos esses fios para poder irradiar o máximo de fios de cabelo possível. O ideal é irradiar todo o couro cabeludo, porque esse estímulo de células ele é intercelular. As células estimuladas, elas produzem sinalizadores para células vizinhas. Então, você tem que tratar, inclusive, os cabelos bons. Então, se você tem pouco cabelo em cima, mas tem bons cabelos na lateral, quando você irradia o cabelo bom, ele libera substâncias, sinalizadores, que estimulam o crescimento dos cabelos mais distantes um pouco daquela região. E a gente percebe claramente que quando você vai tratando, a melhora se dá da área boa em direção à área melhor. Isso é bem visível à medida que você trata. Por isso que você cobre todo o couro cabeludo, e esse modelo é um modelo voltado para pessoas que têm um volume maior de fio, como eu falei. Ou o cabelo muito escuro também, essa é uma forma de conseguir atingir. Via de regra, as mulheres usam esse padrão de capacetes, e os homens usam bonés. Por quê? Porque, em geral, a gente tem pouco cabelo, a área que precisa ser tratada, em geral, é totalmente descoberta, é visível ali, né? Que não tem fios, né? Então é fácil de tratar. O boné vai funcionar também em mulheres e que tenham mais cabelos. Também vai melhorar. Mas se você for usar o boné, o ideal seria que uma vez você penteie o cabelo de um lado, para a luz poder chegar melhor numa determinada região, depois você penteia para o outro lado, depois para o outro lado. E isso dá mais trabalho. Então, se a mulher tem bastante cabelo, é melhor usar um capacete. E se a pessoa tiver pouco cabelo, então é mais fácil utilizar o boné. Os bonés são bonés normais, né? Muitas clínicas
de estética, de dermatologia, elas acabam comprando os bonés, né? Vários bonés, utilizam o seu próprio logo e distribuem ou doam, ou enfim, elas ajudam o boné, que é esses dois produtos, tanto o capacete como o boné, foram projetados para uso domiciliar, porque o tratamento da alopecia androgenética é um tratamento longo, demorado. Então, é melhor que você use em casa, tem que usar todo dia, sempre. Mesmo depois de 6 meses, quando já melhorou, já parou a queda, o cabelo já cresceu mais um pouco, está melhor, está melhor. Mas mesmo assim você tem que continuar usando. Até pode diminuir o uso. Por exemplo, você usa todos os dias no início do tratamento, durante 6 meses, depois disso você passa a usar 3 vezes por semana. Mas se você notar que está voltando a queda novamente, ou que está piorando, volta a usar todos os dias, né? Então, ou seja, o tratamento é um tratamento meio que para a vida toda. Queda de cabelo não é uma doença que desapareça. Não é parecido com hipertensão, diabetes, todas essas coisas, elas não somem, né? Você tem que continuar tratando. Então, o boné é de uso mais simples, né? Porque é um aparelho mais simples, né? Só que a face interna dele não tem aquelas espículazinhas. Então, por isso que ele é usado por pessoas que tenham menos cabelo, mais fácil de usar. Um detalhe importante para vocês saberem é que isso atualmente, há alguns meses já, quase mais de meio ano, antigamente, os capacetes e bonés, todos eles utilizavam uns determinados comprimentos de onda, 630, 680, 660, que é o comprimento, a cor que era utilizada da luz, eram cores que existiam, né? Só existiam, por exemplo, o 850 nanômetros, os 660 nanômetros, e hoje em dia esses LEDs, eles foram se aprimorando, melhorando, e hoje em dia se consegue, já existem os comprimentos de onda que são considerados os melhores, os mais eficientes. Se você usa esse comprimento de onda aqui, que era como era antigamente, é eficiente, muito diferente do zero, né, do que não utilizar. Aqui não usando é aqui, usando tem tudo isso de aumento da produção de fio de cabelo. Mas se puder usar os melhores, os que têm melhor ação, é melhor. E hoje em dia, todos já usam os melhores comprimentos de onda, os mais adequados, né? Todos os equipamentos hoje em dia já usam esses picos de ação sobre o cobre A e o cobre B, são os receptores da luz dentro do citocromo C, dentro da mitocôndria. Então, mas isso é importante vocês saberem. Quem estiver comprando um aparelho hoje já vem com os novos comprimentos de onda e os aparelhos são mais eficientes do que o que eram há alguns anos atrás. Eu vou mostrar alguns casos aqui. No caso do Capelux, com 3 meses de tratamento, a média de tratamento, você vai ver resultado depois de 3 ou 4 meses, mas vai melhorar até 6 meses depois. Então, você precisa considerar um tratamento, precisa que você tenha paciência, de usar durante 3, 4, 5, 6 meses para falar, bom, agora é o máximo do que é possível alcançar. Claro que você pode ter, tá vendo? A diferença é muito grande. Ainda tem áreas que não está perfeitamente cobertas, mas claro, óbvio que a diferença é muito grande e é muito satisfatório. As pessoas mais jovens respondem melhor do que em fases mais avançadas, e mulheres também respondem melhor. Então, mesmo as pessoas que já perderam bastante o cabelo, quando usam, elas notam que o restante do cabelo que ficou, ele é francamente melhor do que os cabelos antigos, né, anteriormente. Mesmo que não cubra totalmente, a pessoa fica feliz, porque melhorou a condição do cabelo. Claro que nessa situação, por exemplo, mereceria que a pessoa fizesse um transplante de cabelo também, porque melhoraria muito. Aí, nos transplantes de cabelo, é muito comum que os médicos prescrevam a utilização no caso, Capelux ou outros equipamentos, antes da cirurgia, durante alguns meses, 3 ou 4 meses, para quê? Para que os fios de cabelo
né, que vão ser implantados estejam melhores do que no original. Quer dizer, melhora a qualidade do fio, a resistência. Então você já implanta um cabelo melhor, que tem mais chances de pegar e de sobreviver. E depois do transplante também é indicado. Logo, imediatamente após o transplante, alguns poucos dias depois, 2, 3 dias, se inicia o tratamento novamente com o Capelux, para poder não permitir que esses folículos que foram implantados aqui, que eles morram. Porque a cirurgia, quando você tira um fio daqui e coloca aqui, ele perde a nutrição, o sangue que chega aqui não vai chegar aqui, os vazios são interrompidos. Então, ele resiste, na maioria das vezes, ele vai resistir a esse período de isquemia, de falta de sangue, de falta de oxigênio, mas você pode perder uma parcela deles, 10%, 30%, 40%. Então, vale muito a pena que você irradia, porque você aumenta a chance de sobreviver esses fios que você transplantou. Os cirurgiões muito frequentemente recomendam. Hoje em dia, metade dos Capelux vendidos são vendidos justamente para pós-transplante de cabelo, pré e pós-transplante de cabelo. Também outro caso de um paciente jovem, então a resposta é visível, rápida, 3 ou 4 meses, mas lembre que você não pode parar de usar, precisa ser persistente até perceber a diferença. Como eu dizia, a qualidade do cabelo muda muito, então mesmo que ele vá fazer um transplante depois para complementar isso melhor ainda, tal, então vale a pena que ele use o boné antes da cirurgia. E depois também para manter. O outro motivo de utilizar é quando você faz o transplante, os fios que estão por aqui, eles devem piorar com o tempo, eles também vão cair, né? Então, se você continua utilizando, a probabilidade deles caírem diminui, ou você prolonga a vida útil, da sua cirurgia e da sua qualidade dos fios do cabelo. Aqui é outro exemplo também. Você vê que os fios são finos, fracos, já de uma pessoa já que com uma certa idade, né? Então vai perdendo a qualidade dos fios e depois que usa melhora muito a qualidade, tanto para o transplante como para a manutenção só clínica. Que dá para ver bem que existe um aumento da espessura do fio, o peso do fio, então significa que esses fios eles têm um volume maior de proteína, os fios são melhores, mais fortes, mais grossos, mais resistentes, a raiz é maior, mais nutrida, e claro, mais firme e tem menos chance de cair. E o número de fios também aumenta. Então aumenta o diâmetro do fio, o número de fios e a qualidade dos fios, que é bastante importante. As mulheres sempre respondem bem, respondem mais rápido. Hoje em dia é indicado mesmo para tratamento de eflúvio telógeno, que é aquela queda temporária de cabelo pós-estresse, pós-cirurgia, regimes forçados, cirurgia bariátrica, também, né? Estresse é muito importante. As mulheres têm muito mais, homem dificilmente tem eflúvio telógeno. Em compensação, a nossa alopecia androgenética é mais severa. Mas para esses casos de alopecia feminina, normalmente elas respondem melhor e mais rápido, né? Realmente é melhor e mais rápido. Mas, se você tem um problema, você também vai ter que usar sempre, durante muito tempo, não tem como evitar. Mulheres, como eu disse, sempre respondem melhor e você consegue adiar. Então, nessa situação, valeria a pena usar um capacete? Valeria, fala assim, aqui talvez não, daria para usar um boné, mas quando começa a melhorar muito, aí começa a ter menos efeito o boné, né? Então, às vezes as mulheres preferem falar, se depois, lá na frente, eu vou ter que usar o capacete, então é melhor eu já usar o capacete e pronto. Então, isso acontece também. Aqui dá para perceber bem essa linha do fio de cabelo, você consegue notar que existe um número maior de fios também. Ou seja, nasceram fios. Aqueles que não morreram ainda,
né, que estavam atrofiando, já não tinha mais o fio tinha caído, mas o folículo ainda está lá, ainda está vivo, né? Se o folículo estiver vivo ainda, ó, ainda ele não entrou em apoptose completa, não morreu. Aí você consegue estimular e ele consegue crescer novamente. Mas se passou muito tempo da queda, essa região aqui, por exemplo, que provavelmente é mais antiga, então já não voltam tantos fios, né? Mas se o folículo ainda estiver vivo, você vai ganhar novos fios. E os que morreram, não. Aqui, o cabelo, ele é uma interferência para a entrada da luz? Sim, realmente ele é uma interferência para a entrada da luz. Por isso é que se você tiver um volume grande de fios, né, então essa barreira, né, para a penetração da luz vai ser importante. E principalmente pessoas que têm mais cabelos, cabelos longos ou mais escuros. Tem até um trabalho sobre isso de uma dermatologista famosa americana que testou se a luz consegue penetrar ou não na pele de ovelhas, né? Então ela usou a ovelha normal, a ovelha com o fio cortado e raspado. E aí ela mostrava que, claro, a diferença era grande do volume de luz daqui para cá. É lógico que o estímulo, se você for tratar a longo prazo, não muda tanto assim. Você vai ter que usar a dose perfeita, a máxima, a melhor dose. Isso não muda muito quando você tem que tratar o cabelo a vida toda. Então, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas se a diferença for um cabelo muito curto para um cabelo muito grande, então aí você tem que considerar boné e capacete, tá? Assim, qual dos dois, né? Para uma situação assim, capacete; para outra situação, essa daqui, então, ou essa daqui, boné, né? Boné, capacete. Agora eu vou mostrar alguns trabalhinhos científicos para vocês terem um breve resumo sobre os principais trabalhos que falam sobre isso, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um trabalho de 2017, de jornais, todos de jornais científicos bem importantes, bem conhecidos. É um estudo, um meta-análise. Meta-análise, assim, quando pega vários trabalhos publicados, né, todos os que foram fabricados, produzidos, a respeito de um determinado assunto, eles fazem um compilado geral e chegam a uma determinada conclusão. Que é claro que você ouve a opinião de médicos da Alemanha, da Itália, orientais, América do Sul, se todos estão falando que isso funciona, é porque, claro, deve funcionar, né? Então, essas revisões sistemáticas e tipo meta-análise são muito boas para essa avaliação. E eles mostram nessa meta-análise grande aqui, feita por um pessoal dos Estados Unidos, também dermatologistas conhecidos, e eles compararam, estudaram, viram que quais terapias eram eficientes para tratamento de alopecia androgenética. E aqui eles chegaram à conclusão que minoxidil, finasteride e low-level laser therapy, fotobiomodulação, todos eles são efetivos para promover o crescimento do cabelo. Esse pezinho aqui é o índice de segurança dessa afirmação, né? Sempre se usa, esses trabalhos estatísticos, se usa esse pezinho aqui, e só se aceita um trabalho assim que é seguro, o que nós estamos falando, é certeza disso, se esse P for menor do que 0,5. E esse aqui é muito menor do que 0,5, ou seja, não tem dúvida que a Low Level Laser Therapy funciona para promover o crescimento do cabelo. Minoxidil e finasteride, por que que eu peguei esse trabalho aqui especificamente? Porque minoxidil e finasteride e Low Level Laser Therapy, fotobiomodulação, são os três tratamentos mais utilizados atualmente para o tratamento da alopecia androgenética e todas as formas de queda de cabelo. Esses são os três mais utilizados. A combinação
de dois deles, tipo minoxidil mais low level laser terapia, finasteride mais low level laser terapia, é muito comum, muito frequente. Acho que o primeiro mais utilizado de todos é minoxidil mais low level laser therapy. E atualmente, minoxidil oral tem sido mais indicado do que minoxidil tópico. Porque o tópico, como sempre fica um pouco oleoso, o cabelo é incômodo, nem sempre, não todo mundo gosta de usar. E para a mulher tem que usar todo dia, e nem sempre a mulher lava o cabelo, por exemplo. Então, se ela tomar o remédio, fica mais fácil. Então, o minoxidil oral e low level laser therapy é a associação mais utilizada atualmente para tratamento de queda de cabelo. Esse outro aqui é um trabalho também bem conhecido, todo mundo que mexe com fotobiomodulação conhece esse trabalho. É de um grupo que é do Canadá e da Inglaterra, numa revista muito importante também, e eles fizeram uma meta-análise estudando individualmente qual era mais eficiente. E testaram dutasterida, finasteride, low level laser therapy, que é fotobiomodulação, minoxidil, plasma rico em plaquetas, e em mais de 70 casos avaliados, 22 eram aceitáveis para essa meta-análise, e eles chegaram à conclusão que a fotobiomodulação era o melhor de todos os tratamentos. E individualmente, ela tinha mais resultado do que todos esses outros. É por isso que, praticamente, hoje em dia, no mundo inteiro se usa fotobiomodulação para tratamento do cabelo, de queda de cabelo. Isso comparando low level laser therapy com esses outros que nós falamos aqui, inclusive PRP, que ainda não é feito no Brasil. Existem várias tentativas, mas ainda não é tão executado, mas é uma boa alternativa também para o futuro. E esse outro aqui, também, se alguém tiver interesse em ler, se você for profissional da área que mexe com cabelo, vale a pena ler esse trabalho especificamente que está aqui. Esse trabalho é um trabalho grande, publicado numa revista muito boa de fototerapia, né? E ele faz uma revisão muito grande também sobre low level laser therapy, um trabalho grande, são 10 páginas quase a respeito disso, e eu vou fazer um resumo. Ele cita vários artigos, mas eu vou fazer citar os mais importantes, assim, que tem a ver com a prática clínica, o que que a gente tem que fazer quando um paciente é tratado principalmente alopecia androgenética. Primeiro, que não tem efeitos adversos reportados, ou seja, não tem efeitos adversos sérios, não existem. Depois, capacetes 660, usados por 24 semanas, tiveram a média de aumento de densidade de diâmetro, ou seja, do volume de fio de diâmetro, aumentou para praticamente 2 a 3 vezes, comparados com um equipamento que não funciona, né? Ele usava o aparelho ligado e o aparelho desligado. Então, quando era ligado, né, o grupo que usou ligado, depois, olha, de 24 semanas, ou seja, depois de 6 meses, é que você vai enxergar esse ótimo resultado, esse aumento significativo do número de fios, que é a densidade, né, e do diâmetro do fio de cabelo. Esse outro aqui, que era um estudo um pouquinho menor, mostrava menos tempo, né? Um estudo com tempo menor, mas já mostrava um aumento de 26% do número de fios contado numa áreazinha que eles estudavam. Você marca uma regiãozinha lá e estuda, vê quantos fios tem. Em média, tinha aumentado próximo de 30% do número de fios. Mas isso aqui foi depois de 4 meses. Então, espere 6 meses, que provavelmente vai estar melhor do que isso. E aí ele fala aqui que tem poucos efeitos colaterais, e os efeitos mais comuns foram prurido, caspa e rush cutâneo, que é vermelhão do couro cabeludo. Nós não, a gente, prurido é uma queixa frequente, né? Assim que você começar a usar seu boné, seu capacete,
é possível que você sinta prurido depois de uma semana, 10 dias. Tá, coça. E parece que é estranho, mas é assim, você é capaz de dizer, caramba, tá coçando, meu cabelo está crescendo. É essa sensação mesmo. Então, essa é uma queixa muito comum. Caspa a gente não vê, honestamente, pelo contrário, diminui a caspa. Em quem usa fotobiomodulação, a gente não vê. E rush cutâneo também não é muito comum. Eu não sei por que eles acharam isso. Mas às vezes o cara tem um caso, dois casos lá em 200 pessoas, então isso pode ser, é possível, precisa ser considerado. Quase sempre, quando isso passa a ser um problema, o que se recomenda é diminuir a dose. Então, ao invés de usar 5 vezes por semana, 7 vezes por semana, que você passe a usar 3 vezes por semana. Mas se você usar 3 vezes por semana, lembre que vai levar mais do que 24 meses para você chegar no máximo do resultado, né? Vai diminuir o efeito colateral, mas em compensação vai aumentar o tempo. Então, tem que ter paciência e tem que esperar por um tempo maior para chegar no ótimo do resultado. Esse outro artigo também mostra isso, que a fotobiomodulação, ela é efetiva, sozinha, isoladamente, ela funciona, não tem dúvida. Mas, se você puder co-administrar outros medicamentos, é melhor. Ou seja, aquilo que nós falamos. Por isso que hoje em dia a fórmula mais tradicionalmente prescrita é minoxidil mais fotobiomodulação. E outra citação também muito importante de outro dermatologista bastante conhecido no meio de tratamento de cabelo, que praticamente só trata cabelo, ele também nota isso, comenta isso, que se o tratamento começar cedo, é mais fácil você obter melhores resultados. Então, isso também é um detalhe muito importante, é uma recomendação pessoal minha para você que vai utilizar ou vai fazer um tratamento. Comece o mais cedo que você puder, não deixe para depois. Pessoas com 20 e poucos anos e que começam a usar, frequentemente conseguem recuperar todos os fios de cabelo. Quer dizer, eles ficam muito bem e durante muito tempo se persistir no tratamento, né? Quanto mais velho você for, menos cabelos você vai recuperar. E existe ainda esses modelos que são os modelos profissionais, que são capacetes também que usam LEDs mais potentes, né? No caso, o Inove Profissional, é isso. Ele é vendido só para profissionais, só para dermatologistas. Por quê? Porque a dose que ele dá é uma dose maior do que a dose que o boné dá e que o capacete dá. Os capacete e o boné são praticamente os mesmos. Mas o capacete profissional, ele dá uma dose, o dobro da dose dos outros. Então, esse capacete aqui é para ser usado 3 vezes por semana no máximo, e não pode repetir, é só essa dose. Se você dá dose em excesso, você piora o resultado, não ajuda. Então, em geral, é usado por profissionais que aplicam o capacete e em seguida aplicam também outros medicamentos, injeção tópica, tudo isso. Não tem sentido você querer comprar, usar um capacete para usar profissional para usar em casa. Então é melhor usar o capacete normal. Isso aqui ele é mais adequado para poder ser lavado melhor, com substâncias esterilizantes, que é para uso mais vezes no consultório, né? Então é muito importante. Para o profissional é ótimo. Muitos usam, se você está fazendo tratamento em uma clínica, é possível que você veja esses aparelhos nas clínicas dos tricologistas, né? Das dermatologistas, na verdade. E não é para você usar em casa, não vale a pena, não compensa. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se vocês quiserem, vejam de novo a aulinha de fotobiomodulação inicial, revejam quantas vezes quiserem esses vídeos, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, envia para a gente, ou nos meios de comunicação nosso, ou para o meu e-mail também, que eu respondo, dralvaro@cosmedical.com.br. Um abraço e até uma próxima.